Sendo o centenário de Rubenai e tendo ele deixado uma vasta obra escrita e publicada, incluindo a sua autobiografia O Mundo à Minha Procura, um dos objetivos foi precisamente fazer uma seleção de textos que passassem pelas várias obras que ele deixou, e não só pela autobiografia dele, deixando assim, desta forma, uma linha cronológica biográfica e também da sua escrita, das várias formas de escrita que ele deixou e dos vários temas. E a seleção foi feita por várias obras dele: Silêncio para Quatro, Caos, Torre de Barbela, O Mundo à Minha Procura e Júlia. Foi assim, desta forma que imaginei e que pensei que uma narrativa conseguiria ser harmoniosa e demonstrativa da personalidade de Rubenat, assim como da vasta obra que conseguiu chegar até nós. O Campo Alegre era um oásis no Porto. Tanto o Campo Alegre como a quinta do mesmo nome, onde vivíamos, refugiava-se num dos sítios mais bonitos da cidade. Quando aos fins da tarde voltava à quinta, esfalfado de tantas sensações, abria-se-me um mundo extraordinário. Um mundo que nos primeiros anos de liceu era toda uma definição de felicidade, pois aliava a natureza pura a um sentido feroz de liberdade. Só anos depois, quando o amor começou a desinteressar-se das paisagens, pude considerar indiferente a maravilha que se deparava a meus olhos. Então comecei a notar que o outro nervosismo rompia de dentro para fora. Era lírico em si mesmo, romântico nos primeiros tempos de inconsciência, apaixonado às mais graves consequências, camiliano sem restrições. Não fosse o cenário do meu sofrimento viver-se ali perto do amor de perdição, com as barcas fundeadas no Douro, os recados, o medo de emboscada e o sofrimento extremo de quem se entrega a um amor perdido desde a primeira hora. O contraste entre o mundo absurdo do medo de falhar, de repetir anos sem conta, espigado de pernas, e a liberdade absoluta que se possuía de mim quando chegava à quinta, vincava ainda mais as duas realidades que aos poucos se formavam para definir os ponderáveis da minha personalidade. Aos 12 anos deram-lhe uma casa de bonecas, onde todas elas ficavam instaladas. Foi de alegria. A casa de bonecas era quase do tamanho de meio quarto e lá podiam entrar livremente os cavalos e os rinocerontes. Não havia fiscalização quanto a entradas e saídas. Ela
Contemplava a movimentação, perguntando-se de vez em quando. O corpo dela sentava-se ao lado da casa e passava-se em espírito para uma ideia de casa, de família e de filhos. O que eram filhos? Filhos? Que coisa estranha para ela. As coisas realizavam-se e abstratavam-se ao mesmo tempo. Ela, ali estava a ver a casa de bonecas. Havia janelas e vidros, cortinas e portadas, havia cadeiras e cômodas, mesas e portas, havia tudo o que existe numa casa mesmo, até as coisas de cozinha. O rinoceronte foi logo direito à cozinha para ver se a cozinheira lhe preparava uns ovos mexidos. E os cavalos sujaram logo a sala. As suas patadas equestres meteram medo ao relógio e à jarra mais evidente. Cá de fora, ela íntima apreciava todos estes movimentos na sua casa de bonecas. Para ela as coisas e a vida iam-se interrogando sem grandes consequências. Como não era genial, nada de precoce sentia além do sentir. O gênio era o que todos tinham, atribuído à nascença pela humanidade e carregado por todos nós durante a vida, como uma lotaria nacional a quem sai a terminação. O primeiro prémio, a taluda. É sempre para os outros, para os gênios que se mexem em círculos de grandeza. Ela era ela, e aí começava a sua virgindade. A meio quarto, já a casa de bonecas não interessava tanto, apesar do papel nas paredes e os candeeiros nos tetos. O rinoceronte ia-se desinteressando a pouco e pouco da cozinha, pois, como já sabia soltrar, passava a vida a fumar cigarros e ler anúncios nos jornais, para ver se alguém queria casar com um rinoceronte ou levá-lo para o campo como mestre de línguas modernas e vivas. Era um tipo de rinoceronte que quanto mais sabia, mais snob se tornava. Então para os cavalos ele começava a ficar insuportável. Ela sonhava mesmo com as interrupções da família, factos consumados de banalidade. Eram os pais habituados à riqueza da rotina sem mais, que lhe pudessem dar a não ser uma casa de bonecas de vez em quando. A vida não se enriquecia, apenas se conformava em almoços e jantares. O mundo de fora começava a abrir-se ao seu encontro, ela ia fazer os juízos, ia ter as suas ideias. As coisas como que, por encanto da natureza, moldavam-se aos poucos e poucos. As flores mexiam, formavam-se e depois completavam-se. Eram como as ideias no seu conteúdo desenrolar. Ela saía, passeava, encontrava-se com coisas diferentes e com pessoas também diferentes. Os anos iam acompanhando o crescimento da altura e da formação moldada dos seios. Ela parecia uma estátua a realizar-se e de mês a mês o evoluir formativo completava-se. Ela não sabia o que era gostar. O amor estava latente à espera, sem que se perguntasse definitivamente. Ela sentia-se pelo começar do abismo apaixonado, mas sem que qualquer coisa aparecesse para a intimidar. As suas emoções estavam à superfície da sua pele espiritual. Quanto mais ao fundo ela analisava a frio o meio em que vivia, eram estranhos apoderados de riquezas. Contra tudo o que a rodeava, ela, aos poucos, ia formando um mundo seu, onde as personagens eram mais humanos e as coisas menos ofensivas. Foi no primeiro baile que ele se pretendeu de apaixonado. Ela encolhia-se e deitava-se. Ela encolhia-se e deixava-se deslumbrar pelo seu avançar decidido ao casamento daí a meses. As pessoas de quem gostei na vida continuo sempre a gostar. Nunca deixo de gostar delas. Ficam cá, ancoradas para a eternidade, congeladas e vivas ao mesmo tempo. São a força do dia de amanhã,
formam a barreira da véspera, saltam no hoje quando se está cansado. São mais fortes do que recordações, saudades que crescem cheias de fantasmas, fantasmas que fazem parte do nosso cosmos individual. Acompanham ao pequeno almoço, ressaltam nos momentos íntimos de quarto de banho, passeiam no braço dado conosco, aqui, ali e acolá. Riem-se, choram, vivem aos solavancos, zigue-zagues, às vezes não se definem bem, contornos imprecisos, zarolhos, trôpegos, saudades fidaputas que doem de não mais. Depois calam-se. Na sua fala, só fala sem palavras. Saudades que não precisam de palavras. Habitam como sótão, como claraboia apropriada às intempéries. Claraboia que resistiu com alguns vidros partidos. Saudades geográficas, de caminhos, vistas de relance, índices do livro monstro que carregamos ao lombo. Recorda-se, vive-se o que não se pode contar a ninguém, que ninguém mais interessa, pormenores ridículos, sublimes, pormenores de carne, de uma febra, de uma trinca, de um bichos que se aceitaram na corrida, algumas nódoas que ficaram, sangue no escárnio do amor, manchas de trevas, amus que nunca foram amus, coisas simples, sem história, coisas sem gente, coisas sem enxoval de um casamento que nunca existirá. Paixão desprevenida, cúmplice, instigada pelo sentimento de fidalguia dos sentimentos. Ao de leve um beijo, quase sensual, quase arrastado no calendário, beijo cheio de talento gingado de boca, lenga-lenga trauteada, palavras enlameadas, palavras eróticas de cartaz, contagiadas no palco do prestígio pessoal. Orgulho, mediocridade, um amor sem escândalo, prevenido, asilo de anonimato, falas, mais falas, pela noite no certo do sonho. É possível viver sem amor? Vale a pena tomar essa decisão? Na vida atua-se pela maldade ou pela bondade, pelo amor ou pelo ódio. Triste sobrevivência. O que a gente deixou foi de pensar.
A gente admira-se quando aparece alguém que pensa. Pensar não é connosco. Nos momentos lúcidos, poucos, no acaso, sem reparar raros, inibidos de um salto para a piscina das sensações, eu preocupava-me com a existência. Devia viver em função dos outros. Teimava em que os outros vivessem comigo no centro. Amputação? Quem me ensinou a ser homem? O que representava a minha geração. Uma geração espontânea que cobria Portugal, pinheiro silvestre, giesta à margem da estrada nos caminhos vicinais. Uma geração sem a consciência de pátria abandonada, terrivelmente alheia à sua posição dentro de um continente que tem por hábito pensar e por drama a guerra melhorar as condições de vida. Outros menos fortes, menos afoitos a mirarem o eu, embarcavam na clandestinidade. Uma vida subterrânea que lhes desse a evasão para um Eldorado que não encontravam na prisão sem grades do dia-a-dia. A aderência ao subversivo é a aceitação de emigrar fora dos olhos da guarda, aceitando consequências de sabotagem, de morte chacinada e vida sem pão, de viver à custa dos outros que vivem à custa de outros mais longe, que procuram a sua bitola naquilo que de rasteiro servido em jejum às suas vidas. Faltava-me habilidade para me sujeitar a estranhos. A minha massa, o meu adubo, a amálgama que servia só para mim, a poucos interessava. As pessoas, bem lá no fundo, são todas uns mundos que passeiam em órbita sem quererem instintivamente tocar nas outras. Têm de respeitar-se as regras de trânsito como nos jogos, ao menos isso. Estabelecer leis, codificar a natureza rebelde, implacavelmente viva na luta. Havia que resistir à estupidez oficial, às enormidades de homens fora do mundo contemporâneo, homens de província, encolhidos de testa, brejeiros de aristocracia, tratando as mulheres de forma árabe, deixando-as em casa para eles politicarem nos cafés e nos gabinetes do poder. Alguma vez estes homens amaram? O ódio era a resposta. A vontade de calar pela força, responder ao mundo com comunicados, notas pré-fabricadas. Falam de política. Particularmente são todos contra a situação, mas lá fora são todos a favor. Estranho o país onde têm de haver duas personalidades. Uma para fora, para a vida pública, e outra para casa. Assim ficava a torre.
isolada nas suas aventuras, adormecida pelos templos. Parecia um mundo trivial, sem mais nem menos, sem amores e ódios. O que estava à vista. O resto ninguém via. Quase cruel aquele destino do caseiro e dos visitantes. Os filhos do caseiro andavam meio nus e ao pé um rafeiro. Preso a uma cadeira de arame, ladrava por mês na charrete do manhoso e, quanto ao mais, nada se passava de anormal. Os trabalhadores agrícolas seguiam-se num ritmo milenário e saber se os barbelas existiam ou não era assunto que a ninguém parecia interessar. Coisas velhas sem história ou riqueza, para que indagar o passado? Pedras e mais pedras e o jardim dos buchos, jardim de delícias onde os vivos do passado e não os fantasmas do presente viriam redimir os insultos dos profanos que visitavam a torre. Tudo se transformaria com a noite dos séculos. Mesmo que o rio ficasse silencioso, a excitação dos ventos caía ao fim, no fim da tarde, pelas cristas mais salientes do milho. O patético cobria as últimas pedras e nas faces pouco expressivas dos turistas a pergunta repetia-se: porquê é que esta torre é triangular quando todas as outras são em quadrado? Porquê é que os barbelas já não habitam o solar? E na resposta o mundo diluía-se sem perder tempo. Tudo ficava parado. Viria a noite e então o acordar surgia imponente, radiante nas suas andanças ao luar da história. No dia seguinte, recomeçou a vida. Com a publicação das páginas, dos primeiros volumes e do novo romance Caranguejo, foram básicos para tirar a capa em que o nojo de mim precisava de saltar cá para fora. A necessidade absoluta de um descritivo, diário romance da burguesia entrincheirada nos baluartes da minha sensibilidade, talvez o que a muitos analfabetos podia parecer atitude aristocrática. Lisboa acordara do pesadelo nostálgico da guerra e lia as páginas como quem espera um Dom Sebastião das brumas londrinas. Deus poupou-me a habitar no sótão da imbecilidade. Eu queria lutar, esta a verdade. Queria lutar com a generosidade de quem acarinha uma pétala, urge uma imagem, bebe da carranca de um chafariz do Alentejo. Os vidros baços, a relva bêbada, os sentidos encolhidos. Fiquei turvo. Não percebi. Avancei uns metros, peguei no telegrama, vi cheira podre,
cancro anónimo, denúncia rápida. Percebi menos. Entrei em catalepsia. Coma do absurdo. Uma sorrateira lágrima aproximou-se da pista dos meus olhos. Vacilei. Mais 2 passos, 3, para o lado e para a frente, parei. Eram umas 10 da manhã. Como poderia perceber? Como? O destino? Raio espartam para todos os destinos do mundo. A minha inteligência muito fraca, eu não percebia. Extraditavam um emigrado. Como era possível? Como? Onde estavam os homens? O que era eu? Um homem. Sim, chorava, forças ocultas. O termo ainda não estava criado, eu fora o primeiro. A origem da palavra, forças ocultas atiravam para a sarjeta. Por prazer. Alegria. Por mero passatempo de domingo e feriado. Quem me teria denunciado? Quem queria a minha pátria? Os olhos turvos atiravam uma camada brutal de trotskismo ressequida, podre, abjeta. Eu não sabia. Nunca soube, a não ser por portas e travessas. Eu, ali em Londres, fora atingido na inocência. Os atos brutos são porcos. Eu estava a sentir a porcaria alheia e quanto isto fede. Quanto, quem me diz? Denúncia. Fora denúncia. Faltavam argumentos e a denúncia servia. Sim, entrego-me. Cores nacionais da verdade, seria essa a acusação? Acusavam-me de verdade. Puxa, não tinha defesa. São da sua autoria 2 livros sem estilo, antigramaticais que se chamam Páginas? Sim. O senhor confessa-se autor da obra que é um insulto à nossa tradição, às letras semânticas? É verdade ou não que o senhor criou palavras novas para a língua portuguesa, que tentou desarticulá-la, desmembrá-la, formando novas associações, empregando vocábulos clandestinos, construções nos arredores da gramática, frases picarescas? Sim, senhor juiz, é verdade, mas eu, exausto, não recuava. Eu era acusado de ser eu. Enfrentava o julgamento. Ia às últimas consequências. A coragem misturava-se com as lágrimas. Coragem desnecessária para nada. Para a gramática que ninguém lê. Agarrava-me ao mundo. Esquecia-me. Os meus livros, a minha obra, as páginas, haviam sido a razão da denúncia. Quem me queria mal, conseguiu fazer o mal, impune. Os grandes desastres são sempre atribuídos a causas desconhecidas, cismos, falta de sensibilidade. Tinha de estar à minha altura como escritor e homem. Ser criminoso, castigado por ser diferente. Como podia perceber uma ditadura o meu estilo? Numa terra onde o neutro é cômodo e uns criam um pouco, eu tinha sido dos uns. Custara-me caro. O que é ser homem? Eu respondia ao paradoxo. Ter um ideal, sem ilusões.
Sente.
Decidi concorrer ao Prémio Musa porque, para além do MPMP ser um ensemble de referência que eu gosto muito de ouvir, é com músicos excelentes e seria uma oportunidade de ter a minha música tocada por esses músicos, com gravação, com edição, tudo o que é até certo ponto um luxo para um jovem compositor hoje em dia. Decidi concorrer porque, de facto, eu gosto muito, apela-me muito a ligação entre a música e a literatura. Tinha acabado o meu projeto de mestrado, que foi uma ópera baseada no texto do Alexandre Herculano, e estava à procura de um desafio. Não conhecia
muito bem a obra de Ruben A. Tinha lido alguns excertos, tinha lido algumas coisas, portanto achei muito apelativo e achei que era uma oportunidade para explorar a literatura, a obra deste autor. E escolhi o livro Um Adeus aos Deuses porque, bem, em primeiro lugar, escolhi um livro inteiro, em vez de escolher um excerto, em vez de escolher um texto mais avulso, porque senti que para o tipo de música que eu quero compor, a música tem de levar o ouvinte de uma viagem. Eu gosto que seja muito claro, que haja um início, um meio e um fim, e que pelo meio se passe por muitas ideias diferentes e que haja realmente muita riqueza. E este livro era exatamente isso. É uma viagem com certas características oníricas, surrealistas, o estilo da escrita mistura a realidade com a imaginação, é muito mordaz, que é algo também que me apela muito e com que eu me identifico muito. E na verdade achei perfeito, e é o tema dos deuses e da mitologia também é algo com que eu me identifico muito. Portanto juntou-se o útil ao agradável e eu diverti-me muito a compor esta peça e diverti-me muito a ouvir os músicos a tocá-la, e o resultado foi espetacular. Através dos séculos, Deus foi-se sublimando, emancipou-se, obteve a maioridade. Primeiro foi na terra, à medida que se ia descobrindo mais terra, que o homem ia avançando, os deuses iam encolhendo, escondidos em outras paragens. A certa altura, acabaram-se os deuses na terra. Foi um ponto final profundamente religioso que matou as crendices, os abrenúncios, as mesinhas para curar, os santeiros. Depois vieram os deuses do mar. Esses habitaram mais tempo. Era um mistério que aparecia e desaparecia à tona da água. Mergulhavam, respiravam ao de cimo, casavam com a terra, lambiam as costas dos continentes, amedrontavam. Enfureciam as almas, punham em estado de sítio as descobertas. Eram deuses para portugueses e gregos. Deuses de viagem, que acompanhavam de perto os barcos num pairar misterioso de gaivotas. Aos poucos foram mirrando. Deuses da terra e do mar recolheram ao céu. Um céu sideral, de horizonte fecundo, onde luzes claras pareciam ver-se formas semelhantes às de restos de deuses que há séculos haviam abandonado as florestas e as grutas. Preocupo-me com os deuses. O meu tridente não enxerga divindades. Mesmo no céu, no último reduto que julgava possível, eles já o abandonaram. Emigrados da terra, sem mar e sem espaço, os deuses ficam mais limpos, mais puros, apiados da parafernália dos domingos e feriados. Entro no Museu do Parthenon. O porteiro olha-me, vê que o meu farejar tem ancestralidades profundamente interessadas nas relações dos deuses com os homens. O movimento do porteiro a guardar as máquinas fotográficas e a cobrar é um símbolo de todos os porteiros do mundo, mais ou menos fardados, de olhar intenso, de horas à espera da saída. É um símbolo semelhante às estátuas que resumiram a relação dramática
que o grego pretendeu imortalizar. Os mitos são os aviões, os símbolos são os comboios. Na Grécia, tudo o que é símbolo é pertença dos homens. Os mitos ambicionam conversar com os deuses, realizarem-se na intempérie das tragédias, criarem tipos e formas, quase nos patamares em que os deuses já espreitam. Um sentido de estar vivo dentro de um banho de temperatura que não aquece mais neste momento mesmo, que não arrefece em perigos de congelar, uma certeza de que não se está na vida como arenque fumado, aguardando a reforma. Um ver as arestas precisas da independência, os píncaros da alma, cheirando a uma morte bem merecida, encanta os monumentos e as frases que atiramos na linguagem íntima que cada ser humano tem diante de si. A simplicidade grega veio a ter a sua recompensa material nos produtos que a América conseguiu atingir para o cômodo ser a necessidade mais útil das coisas inanimadas. O meu sentido de hermafrodita vem já com o espírito a funcionar, sentado numa boa poltrona e servida a temperatura condicionada. Congelo naipes de gangsters dentro de preservativos divorciados. Sinto a vida a dilatar-se. Num abrir e fechar de olhos, a chuva tomou o lugar do sol. A água começou a brilhar nos verdes, as nuvens a passar baixo, em visita de inspeção aos locais sagrados. Mais arco-íris, mais pássaros, a fugirem do banho e eu sem poder explicar-me que fenómeno espantoso fazia mudar assim, sem mais nem menos, a vida da natureza.
E é isto que nunca mais se esquece. A certeza de que uma parte do mundo acabava e começava em Delfos. As aflições, os receios, os medos, toda a gama bem pronunciada de tragédia começava ali, no consultório da pitonisa. Quando diante destas coisas não me peçam tranquilidade, ser normal, adapte-me logo. Saio, dou a volta e nova transmutação embarca num sol poderoso que acaba de iluminar o templo dos deuses e a euforia das montanhas, da planície, dos vales, focos de luz caindo em ângulos derivados do céu, sublimes da montanha. Lambo as narinas e um fumo enrola-se como trepadeira nos meus pensamentos. O oráculo falou, e eu aparvalhado a olhar para tudo aquilo e só me arreliava de não endoidecer. Junto esta visão de Delfos à minha coleção confusa, clara, penetrante de sensações definitivas que estão à minha espera na esquina que o destino preparar para um discreto convite ao outro mundo. Nunca mais as arranco de cá de dentro. É uma tatuagem que me cobre da cabeça aos pés, como uma radiografia onde o leigo só encontra ossos para o entendimento. Almoço ao ar livre com duas americanas ao lado, banhando-se de sol. Um sol com esquinas frias, depositado no terraço, paredes meias ao mosteiro. Umas aves e meia dúzia de galinhas entretêm-se a ver as americanas depositadas naquele oásis, bebendo a natureza misturada com café turco. As refeições de trânsito são sempre más. Comer, sentar, pagar. As pessoas sentem-se indefesas. É um abuso coletivo à fome e à bolsa. A coisa já está cozinhada, o carneiro pronto a ser servido quase frio, as batatas encolhidas, a salada murcha, as americanas menstruadas. Esta Delfos será convocada. A presença é tão poderosa que os sons da água, de pássaro, ficarão vivos, assim como o oráculo e o pudim que comia à sobremesa. Fornece-se ali, nessa prateleira da natureza, a comida que se vai ruminar durante toda a vida. Requiescat in pace. Carta de El Rei Dom Manuel aos Cavaleiros de Rhodes. O valor e bondade de Rubem há
me obriga a vos escrever, porque, como os seus merecimentos e de seus passados fosse tão conhecido, estimado de mim e de meus antecessores. Não receei em geral e em particular o encomendar em vossa graça, o que também vos toca por ser cousa pia e agradável a Deus. E porque é um dos criados que eu não estimo vulgarmente. A todo o favor que lhe fizerdes serei agradecido, tendo dele lembrança para tudo o que de mim se vos oferecer. Raros são os dias definitivos na vida de um homem. Os dias singulares em que a lembrança recorda à flor da imagem a perfeição absoluta de uma eternidade passageira. Contam-se pelos dedos os dias totais em que do amanhecer ao fim da luz se completou um trânsito de felicidade, ao mesmo tempo telúrico e marinho, uma bênção de assistir, um valer a pena contrabalançar horas de angústia, sofrimentos, maus humores, obrigações horárias terríveis do horrendo dia da cidade. São dias sem profissão, em que o ser se liberta e procura na imagem a introspeção plena de uma alegria ingênua, admirativa, de exclamar, sem mais adjetivos a não ser os banais que o limitado vocabulário ensinou. São dias em que os poetas se extasiam e calam,
em que o momento os apanha de surpresa, para só mais tarde a consciência digerir num misto de memória, pensamento e sentir a impressão profunda causada por uma nesga parcelar de seiva criadora. Dias que pela emoção nos transcendem, silenciam a voz e comunicam o estado de alma flutuante a um reino poderoso. Viver um destes dias é viver a convocação dos deuses, o privilégio sobre a terra de usar na totalidade de sensações o transitório que há em nós, de uma criação que nunca se materializa e nunca se pode comunicar. Já não é um dia de iniciados, de irmão marista, de conservador de museu, de assistente de faculdade, de amante sem dinheiro, de reformado do Montepio, de pederasta teórico, de colecionador de antiguidades. É um dia que pertence em toda a sua pujança ao reino da terra. Um dia exclusivo para os eleitos. Um dia em que a rara felicidade de uma evidência absoluta de tanta maravilha pressupõe a viagem da Seca de Lisboa para esta meca do paraíso que se chama Rhodes. Somos paridos de novo. Renasce em dias como o de hoje um ser que, latente anos, meses, às vezes gerações, surge de repente com a virgindade de aparecer no mundo, sem tocar ou balbuciar, prolongando-se na ramificação em que o polvo tentacularizado à superfície do globo nos quer absorver, deitando uma tinta de visão e já não de defesa, para que tudo o que há em nós seja um ser diferente, com as mesmas características do ser que éramos há pouco, mas possuindo a ingenuidade lírica do momento, épica do conteúdo e humana de essência. Olho mais nesta vastidão de mim próprio. Atenas estende-se no seu viver de outrora. Os desconhecidos cruzam-se com os deuses. Movimento de vai e vem, estação ferroviária onde todos têm pressa. Uns para serem deuses, outros para apanhar os comboios suburbanos. Gosto dos gregos. Acertam o passo da humanidade. Com eles não há tempo, sim uma herança vinculada à existência de cada ser. Deslumbro-me de fixação como o cão antes de uivar. O que vim fazer? Conscienciar-me de ser só. A realidade de Atenas assemelha-se a um vulcão em permanente oferta de lava. Fico nu, com frio. Tropeço cá por dentro, magoando os pés, arranhando as pernas e descobrindo à flor do coito um sexo puro, macio, límpido, testemunha do sagrado que em mim se renova.
A atenção prende-se na despedida, como um anzol na guelra de peixe graúdo. Pairo os olhos sobre esta imensidão. Vejo-me cru, sem ninguém para cozinhar uma natureza oferecida aos deuses.